No interior de São Paulo, um salgado dourado e simples virou símbolo de uma região, o bolinho de frango, ou como se diz em alguns lugares, o encapotado. Feito com massa de milho e recheado com frango bem temperado, ele ultrapassou a receita para se tornar memória e foi ganhando estrada, de casa em casa, de fogão em fogão, cruzando as cidades do sudoeste paulista. Mas, mais do que alimentar o corpo, esse bolinho alimenta o coração, porque tem receita que nasce do sabor e tem receita que nasce do afeto. Desde criança, a gente começou a participar das festas da comunidade e como é uma comida típica aqui, a gente vai ir aprendendo, né? Aí eu fui aprendendo, eu era criança ainda, e aí fui começando a fazer. A ler mesmo, a gente faz direto, faz salgadinho para as festas, daí... Mas eu aprendi mais que a ler. Foi a ler que me ensinou. Eu aprendi com a minha mãe, né? Meus avós, tudo eles naquele tempo, eles faziam também já. Eu via como elas faziam, mas não aprendi de fato. Mas quando eu entrei na cooperativa e comecei a trabalhar na padaria, aí eu aprendi. Eu conheço desde criança, mas assim, eu aprendi mesmo, aprendi com a minha mãe. Casal que aprendeu com mulher e ensinou nós a fazer bolinho. Bolinho caipira, branco, eu aprendi com a Dona Creia. Vem cá, Dona Creia, para você ver aqui agora como faz aqui o bolinho. E também com a Dona Marinês, que é minha mãe. Com a minha mãe, que está aqui do lado, olhando para ver se estão fazendo certo. A origem do bolinho de frango tem várias versões, como toda boa história que atravessa gerações. Uma diz que foi Dona Culta, no bairro Gramadinho, Itapetininga, quem começou a fritar os bolinhos lá pelos anos 1930. Outra aponta para Paulino Bicudo, de São Miguel Arcanjo, cuja filha Totonha levou a receita para Itapetininga, onde o bolinho ganhou fama. Mas o mais bonito é o caminho que ele percorreu, nas mãos dos tropeiros, dos feirantes, dos viajantes. De panela em panela, de cidade em cidade, o bolinho foi virando tradição. De Itapetininga a Itaberá, de Capão Bonito a Itapeva, ele se espalhou por festas, feiras, padarias e barracas de beira de estrada. E também nas cozinhas dos assentamentos de reforma agrária, onde mulheres continuam moldando, fritando e ensinando a receita como quem passa adiante um pedaço da sua própria história. No interior, muita receita não se escreve, se aprende com o olhar e se guarda no coração. Com bolinho de frango também é assim. Bolinho de frango assim é uma coisa muito antigo. Quase todo mundo sabe fazer, né? E no tempo da minha mãe, depois da minha mãe foi passando pelos filhos, eu tenho as minhas filhas também que tudo sabe. E assim que vai se aprofundando mais, né? Colocando a carne aqui agora para fazer a fritura primeiro, refogar, para depois fazer o caldo para a massa do bolinho. É outro sabor quando se utiliza o caldo do frango caipira para fazer a massa do bolinho. Porque o caldo da galinha caipira parece que tem um outro gosto, sabe? A gordura fica mais gostoso, mais saboroso, né? E o frango de hoje, que a gente come esses frangos de hoje, eles são criados assim na ração, né? E o frango caipira naquela época, que no começo, era criado assim com milho, com capim, né? Mas que era até mais saudável, né? Então fica melhor por causa disso. Agora vai fritando até ele dourar, refoga até ele dourar para fazer o molho, que é a calda que vai na massa do bolinho. Tempero utilizado, alho, o tempero caseiro, feito com cebolinha, com manjerona, para dar o sabor. Então agora vai colocar água para o cozimento do frango. Só que aqui, como é o galo, vai na panela de pressão para cozinhar. Ficar bem molinha a carne para poder desfiar. Minha mãe,
os antigos, né? Que a tia mexe carne, eles faziam da peça inteira do frango, a asa, coxa, inteirinho. Eles não desfiavam, então espinhavam, era um segredo na hora de comer, o pedaço que você ia pegar, né? Então, agora do jeito que nós fazemos já é mais igual, né? Todo mundo pega igual. Mas naquela época não existia assim de ela fazer ela tirar do osso. Não desfiava a carne, apanhava um pedaço inteiro. Já desfiado, vamos temperar. Coloquei aqui um dentinho de alho para dar vamos colocar o coloral para dar uma porção de frango. E agora um pouco de frango aqui. Cebolinha. Salsinha. Orégano. Agora a gente vai preparar a massa. A massa é feita com farinha de milho em flocos. A gente dá uma amassada para dar uma quebrada assim nos floquinhos, né? Para ficar mais fino. Aí depois disso a gente vai adicionar o polvilho. A gente usa um polvilho azedo, mas se não tiver o azedo pode ser o doce. Aí para cada quilo de farinha eu coloco uma mão assim de polvilho, que vai ser mais ou menos equivalente a um copo americano de polvilho, né? Então aí a gente vai incorporar esse polvilho na massa, que ele ajuda o bolinho não ficar encharcado, né? Ele deixa o bolinho sequinho e dá liga na massa. Aí depois do polvilho, a gente adiciona o cheiro verde, que é a cebolinha. Aí a gente põe cebolinha, e cebolinha é o que o seu coração mandar. Não tem uma quantidade. A gente coloca um tanto assim de cebolinha. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Mistura. Então agora nós estamos temperando a água, né? Ó, com a água de cozinho feito, punhado de cheiro. E vou fervendo essa água aqui, daí nós vamos misturar lá na farinha. E agora no caldo dos dentes a gente coloca o manjericão, que o manjericão é o principal ingrediente que dá aroma e sabor no bolinho. A gente coloca assim, galhos grandes mesmo, porque aí depois, na hora de pôr na massa o caldo, a gente coa esse caldo e tira esses galhos do manjericão e fica só o sabor e o aroma. Então, agora nós vamos misturar o molho, né? Na massa. Ó. E punhar o molho fervendo. Essa receita, normalmente nós vai dar uns 50 bolinhos. O tamanho que nós faz, 50 a 60. 1 quilo, né? 1 quilo de farinha. Então, não, essa aqui nós colocamos a água fervendo na farinha, né? Nós não coloca a farinha na água lá. Nós tira a água fervendo lá e coloca na farinha daí. E daí, com esse calor, que vai cozinhar a própria farinha e não precisa mexer na panela. E amassar bem amassado. Quanto mais amassa, mais fica aquela casquinha do bolo, sabe? Fica crocante. Pra mim, quando eu vou enrolar ela fria, parece que ela quebra. Ela começa a quebrar a massa, rachar e não vai de nenhum. Todo mundo que consegue modelar o bolo. Aí tem gente que prefere não modelar, mas ajuda a temperar a carne, ajuda a lavar, ajuda no processo de medir. Olha aqui, ó. Faz a balinha, amassa bem.
para ele ficar benzinho. Agora você faz isso aqui para colocar o recheio dentro. Tá, sem fundo. Aí, agora coloca a carne. Fecha. Isso. Agora fecha as mãos assim, apertando ele dentro para fazer o formato. E é assim que a tradição continua viva, no gesto repetido, no carinho partilhado, no fazer coletivo. Em 2005, o bolinho de frango foi reconhecido como Patrimônio Cultural de Itapetininga, um título que valoriza não só a receita, mas tudo o que ela representa: identidade, memória e união. Mais do que um salgado típico, o bolinho de frango é parte do jeito de viver do interior. É sabor, é lembrança, é história moldada com as mãos. Ele fala da força das mulheres, do cheiro da cozinha, da mesa cheia em dia de festa. É memória viva, passada de geração em geração. Mãos que trabalham, que fritam, que ensinam. Mãos que seguram a cultura para que ela não se perca. Enquanto houver alguém moldando um bolinho, ensinando a receita, repetindo os gestos, essa história continuará sendo contada, com gosto, com afeto e com orgulho. Porque cada bolinho é mais do que comida, é raiz, é cultura, é resistência, é sabor do Sudoeste paulista.